Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mateus 10, versículo 34. Está como título aí as dificuldades e diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Amém. O próprio texto já dá um tema, falando das dificuldades. E eu quero tomar esse texto para nós falarmos das dificuldades da vida cristã. Antes de entrarmos no assunto, acho importante a gente saber que esse tema, ele não faz o menor sentido para quem não é cristão comprometido. Porque quem não é cristão comprometido, quem é cristão desobrigado, nunca terá dificuldade, ele nunca entenderá as dificuldades da vida cristã. As dificuldades que Jesus apresenta aqui não fazem o menor sentido para aquelas pessoas que praticam o cristianismo sempre em busca das benesses do Cristo e do cristianismo e nunca interessada pela vida cristã. Elas nunca entenderão, elas estão num nível muito longe do que Cristo está falando aqui. Veja que ele está falando de ganhar a vida e perder a vida. Ele está falando de compromissos de vida e de morte e para sempre. Então nós não vamos deixar isso de uma forma abrangente, vamos selecionar. O tema, ele é para cristãos. Não é para cristãos nominais, formais, simpatizantes, alguma coisa do gênero. Não é isso. Então, quando a gente falar aqui dificuldade, nós estamos falando daquilo que realmente é difícil. Daquilo que sem Deus não é possível. De vencer barreiras que só venceremos com Deus, com fé, com proteção, com orientação, que sem Deus não é possível. E vou chamar de vida cristã aqueles que realmente são os da ceia, os da aliança, os da vida com Cristo, pessoas que são assumidos fiéis a Deus. Então as dificuldades da vida cristã, quer dizer isso, dificuldade que realmente é difícil, e vida cristã, realmente os de Cristo, os assumidos publicamente, incondicionalmente como de Cristo. Então a primeira dificuldade que nós temos no texto é que Jesus, ele é uma contradição. Quando Simeão, por ocasião da apresentação de Jesus, Maria estava apresentando Jesus, e Simeão, ele tinha recebido uma palavra do Espírito Santo, de que ele não morreria sem ver a salvação e o remidor de Israel, e quando ele vê um casal simples de judeus, num templo que já era corrompido por Roma, mas ele foi pelo Espírito no templo, e ele diz: Senhor, eu já posso morrer porque os meus olhos viram a tua salvação. E ele fala para Maria assim: olha, este menino veio para ser a salvação de muitos e a condenação de muitos. Ele vai ser o motivo de muitos serem erguidos e vai ser o motivo de muitos serem abatidos. Ele é colocado na humanidade, é o Deus que se faz homem e entra na vida humana para dividir a história da humanidade, e porque ele veio, muitos perecerão. E porque ele veio, muitos se salvarão. Então esse Cristo foi profetizado antes, a profecia confirmada do seu nascimento, ele confirma isso que Simeão está dizendo quando ele fala isso que eu acabei de ler. Não penseis,
Agora já é o Cristo falando aqui. Com 30 anos de idade, já no meio do seu ministério, ele diz: não pense que eu vim trazer paz. Não pense que eu vim unificar. Ao contrário disso, ele falou, eu vim trazer divisão. Eu sou um Cristo de contradição. Depois que as pessoas me conhecerem, perceberão que eu vim trazer contradição. Você não vai encontrar muita gente falando a mesma coisa a meu respeito. A primeira dificuldade de entender isso é que Jesus, ele é a solução de Deus para a humanidade. Preste bem atenção. Deus, quando viu a humanidade perdida, antes dela existir, planejou uma possibilidade dela se salvar e, no seu plano, Jesus é o sacrifício. Jesus é o homem que vai morrer por qualquer homem. Então Deus, quando pensou em todos os povos da terra, falou, a solução para todos os povos é Jesus. O Cristo, o Salvador da humanidade, o Cristo de Deus. Mas esse Cristo de Deus, o verdadeiro Cristo, estava profetizado, ele confirmou esta profecia, ele cumpriu ela, e ele perpetua ela dizendo que ele não vai salvar a todos, que ele vai ser um motivo de contradição na vida de muita gente. E aí parece que esse Cristo já não é mais o Cristo que a gente conhece. Então a Bíblia é muito clara quando ela diz, desde a época de Cristo, que muitos anticristos já existiam e que muitos outros viriam. O que é anticristo? Anticristo não somente é alguém contra Cristo, mas principalmente alguém que é um paralelo de Cristo. Alguém que procura ocupar o lugar de Cristo, a honra de Cristo, na vida e no coração de muita gente. Então, logo que o mundo ficou sabendo deste Cristo, é lógico que esse Cristo aqui não se encaixa. O Cristo de Deus, o Cristo verdadeiro, não se encaixa naquilo que as religiões querem. Então eles precisaram criar um Cristo mais comercial. Um Cristo mais paz e amor. Um Cristo mais light. Um Cristo mais vendável. Um Cristo mais popular. Um Cristo que é legalzinho com todas as religiões, com todos os credos, com todos os pensamentos. Afinal, ele é o amor de Deus e Deus enviou ele. E ele vai colocar todo mundo dentro do mesmo contexto e vai falar, eu ajeito a vida de todo mundo. Então tem muitos cristos. Para quem pratica uma religião violenta como o islamismo, este Cristo aqui não dá. Tem que se criar um Cristo mais violento, mais guerreiro, mais conquistador, mais agressivo. Esse não serve. E assim, desde a época de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, muitos cristos foram sendo criados. E quando alguém fala Cristo, a gente pensa que só tem um, porque afinal, Filho de Deus que morreu e venceu a morte e tem um sepulcro vazio, é só um. Mas existe tanto paralelo dele, tantos deles, que muitas vezes a pessoa não sabe mais de que Cristo se está falando. E Jesus está dizendo que ele, o Cristo verdadeiro, o Cristo de Deus, é uma contradição. Ele está falando que onde ele chegar, o compromisso que ele exige, o compromisso que ele tem com a pessoa com a qual ele vai salvar, é tão profundo, é tão forte, é tão grande, que as pessoas que vivem em volta desta vida, que vai selar esta aliança com ele, não vão mais aceitar essa pessoa no seu meio, não naturalmente. Por isso, em vez de trazer paz para aquela vida, ele vai trazer paz para ela com Deus. Mas para o contexto que ela vive, essa pessoa vai perceber que Cristo trouxe contradição, em virtude da necessidade, da decisão que ela terá que fazer por Cristo. Então preste bem atenção, este Senhor que Deus entendeu, o Deus que é amor e amou o homem, e olhando para o homem, querendo salvá-lo, apresentou a sua solução para todos os povos, Cristo. Aí a gente diz, legal, então é Cristo que eu preciso. Mas o Cristo de Deus, aquele que é o único que pode reconciliar o homem com Deus, porque os anticristos não podem, o Cristo verdadeiro, ele falou assim, para mim te salvar, nós vamos ter que fazer uma aliança. Eu entrego a minha vida por você, e você entrega a sua vida por mim. Eu te amo incondicionalmente, e você me ama incondicionalmente. E se você me amar incondicionalmente,
Amar incondicionalmente quer dizer o seguinte, que você vai amar ele em qualquer condição e acima de qualquer coisa. Provavelmente, muita gente que te ama e que vive perto de você não vai aceitar isso. Seu marido não vai aceitar que você ame alguém mais do que ele. Sua mulher não vai aceitar que você ame alguém mais do que ela. Seu pai não vai aceitar que você ame alguém mais do que ele. Seu filho não vai aceitar que você ame alguém incondicionalmente acima dele. E provavelmente essa decisão sua de amar Cristo como ele te ama, traga algum tipo de desconforto e guerra para a sua vida. Foi isso que os profetas disseram dele, é isso que Simeão está dizendo para Maria com o menino no colo, e é isso que Jesus está confirmando agora quando ele fala a respeito dele. Ele falou assim, você está pensando que eu sou esse Cristo, paz e amor, que vim unificar o mundo e colocar todas as religiões dentro do mesmo saco e falar, Deus vai salvar todo mundo? Você está enganado, quem vai fazer isso é o anticristo. É ele preparando todas as religiões para ser a religião do falso profeta, cujo líder político será o anticristo, cujo mentor desse plano é o diabo, a antiga serpente. A mesma, desde o princípio. Ele falou, não pense isso, ele não vim fazer isso, ele falou. Pelo contrário, eu vim para ser motivo de contradição entre os povos, entre os grupos, entre as raças. E essa divisão ela é tão profunda que ela vai atingir pai e mãe, marido e mulher, sogra e nora. Porque quando alguém se decidir por mim para assinar um contrato desse, uma aliança de sangue que o Salvador faz com as pessoas que ele está salvando. Quem está sendo salvo sabe quem é o Salvador, e o Salvador sabe quem está sendo salvo, e ele diz, vamos pactuar esta aliança, é a nova aliança no meu sangue. Vamos assinar um contrato. Para assinar um contrato, você precisa saber quais são os deveres e o direito das partes. Ele está dizendo, eu morro por você, eu já morri por você antes de você nascer, e agora antes de você morrer, você morre por mim. Eu te amei incondicionalmente para te salvar, e agora que eu estou querendo te salvar, você me ama incondicionalmente também. E a gente sela esta aliança no meu sangue. Este é o Novo Testamento no meu sangue. Talvez você diga assim, pastor, você criou uma grande dificuldade para o meu cristianismo agora. É isso mesmo. Porque se você tem um cristianismo diferente desse, provavelmente o seu Cristo não é o Cristo de Deus. Ele não é o Salvador e a solução de Deus para todos os povos. Ele não é a pessoa que fez uma aliança de sangue, que é um contrato onde as pessoas, nesse contrato, assinam conscientemente, deliberadamente, voluntariamente, entregando suas vidas, um para o outro. Uma entrega de uma vida. Não é um contrato que você se torna avalista, que você vai doar alguma coisa que você possui. Não, é você. Porque se você comer o pão e beber o cálice sem entender isso, não é com o Cristo que te ama incondicionalmente que você está assinando um contrato. Que você está assinando uma aliança de entrega de vida. Então Jesus disse assim, olha, não pense que eu sou o Cristo paz e amor, que eu vim unificar todo mundo. Ele falou, isso aí é o anticristo, isso é o diabo. Ele falou, eu vim ser motivo de contradição. Qualquer pessoa que fizer uma aliança comigo, ele arrumou algum tipo de desconforto para a vida dele. Ele vai arrumar gente falando para ele, não é bem assim. Não é nada disso. Contradição. Está profetizada na vida de Jesus, está profetizada por Jesus e está perpetuada na história do cristianismo. Porque pessoas, o mundo comercial, as pessoas do Cristo comercial, as pessoas do Cristo violento, as pessoas do Cristo paz e amor, as pessoas do Cristo que é o anticristo escondido dentro deles, não aceitarão esse discurso do verdadeiro Cristo. Está dentro do combinado, está escrito no contrato. Está claro, não está em letras pequenas, está no contrato. Ele falou, é isso mesmo. Foi assim comigo, será assim com vocês. Fizeram assim com o vosso pastor, farão com vocês. Fizeram isso com o vosso mestre, vão fazer com vocês. É isso mesmo. Estamos cientes disso.
Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que Jesus apresenta é que ele diz que essas pessoas aliançadas com ele, elas têm por ele, pelo próprio Cristo, o amor delas sendo avaliado. Jesus disse, quem ama, antes de eu falar seu pai e sua mãe, ele está perguntando, quem ama? Amar é uma faculdade, é uma capacidade de quem foi amado. Uma pessoa que nunca foi amado não sabe amar. Se nós encontrássemos algum ser vivo, consciente, racional, inteligente, que nunca tivesse sido amado, ele não saberia amar. Então amar é uma faculdade, é uma capacidade de alguém que antes dele saber o que é amor, ele já foi gerado em amor. Ele já foi amado. Ele já foi amado por Deus, por isso ele entrou na vida. Foi amado por alguém de Deus, por isso ele sobreviveu na vida. Então quando você vê pessoas dizendo, eu nunca fui amado, é porque ele não conhece Deus. Se ele tivesse conhecido Deus, ele saberia que ele foi amado sim. Está mendigando amor, quando na verdade ele foi amado incondicionalmente desde a sua concepção. Porque Deus é amor. E tudo que Deus, o Deus da vida, ele o faz em amor. Ele não é o matador da vida. Quem não se sente amado, quem mendiga amor, quem não acredita no amor, não conhece Deus ou não reconhece Deus. Porque toda e qualquer pessoa que já experimentou o amor, que tem algum tipo de capacidade de amar, é porque o amor de Deus está primeiro na vida dele. Então a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Antes de Deus cobrar de alguém qualquer mínima manifestação de amor, é porque ele sabe que você tem condições de amar, porque ele te amou. E aí Jesus agora, para fazer essa aliança, ele diz assim, quem ama? E ele vai dizer, seu pai, seu filho, sua mãe, qualquer coisa, ou a própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que dificuldade para o nosso cristianismo. Ele está dizendo que no nosso relacionamento com ele, o nosso amor por ele é medido. Quem ama mais. Nosso amor está sendo avaliado. Geralmente eu ouço que Deus avalia meus dízimos e minhas ofertas. E eu louvo a Deus pelas pessoas que são dizimistas e ofertantes, que é graças a eles que pessoas estão sendo salvas o tempo todo. Graças a eles nós temos um local como esse para adorar, senão a gente tinha que ir para a rua. Graças a eles nós temos programas no rádio e evangelizamos, mas não é isso que está sendo avaliado. Geralmente as pessoas dizem que Jesus avalia a nossa frequência. Eu louvo a Deus pela frequência, porque se nós não viéssemos aqui, nós não teríamos culto. Então eu agradeço a Deus porque estamos aqui. Mas não é isso que está sendo avaliado. Não está sendo avaliado as bênçãos recebidas. Que as pessoas falam, Deus me abençoou, olha, na minha vida tem muitas bênçãos. Não é isso que está sendo avaliado. Não está sendo avaliado o testemunho público, pessoas corajosas que falam, não, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, eu confesso Ele na escola, no trabalho, na faculdade. Não é isso. Não está sendo avaliado aqui desempenho ministerial. O pastor prega bem, a igreja prega bem, o Celso canta bem, o outro ministra bem, o outro louva bem, o outro toca bem, o outro aconselha bem. Não é desempenho ministerial. Não é sucesso de qualquer natureza. Jesus está dizendo assim, eu quero saber o quanto você me ama. Eu estou avaliando o seu amor por mim. Porque se eu ver na sua vida que você ama alguma coisa, alguém, ou até mesmo você, mais do que a mim, você vai me perder. E aí a gente diz, pastor, assim o senhor complica o meu cristianismo. Aí o cristianismo fica muito difícil de ser praticado. Mas isso não é meu, isso não é ideia minha. Estou repetindo as palavras de Cristo. Se alguém ama mais. Amar é uma capacidade de quem foi amado. Então ele está dizendo, você tem condições de escolher quem você quer amar mais. Você foi amado, então agora você coloca intensidade no seu amor para onde você quiser. É você que ama. Amar é uma decisão, amar é uma escolha. Então eu estou avaliando o seu amor. E se eu encontrar no seu coração
que você fez um contrato comigo de amar incondicionalmente. E nós assinamos isso. E Deus é fiel, Deus cumpre a sua parte. Deus nunca vai te trocar. Deus nunca vai te substituir. Deus nunca vai dizer assim, olha, sabe o que acontece? Eu não vou poder mais te amar porque eu tive uma outra proposta. Não, Deus é fiel. A Bíblia fala que nada, demônio, inferno, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Durma tranquilo que Deus não vai deixar de te amar em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não existe possibilidade da gente pensar numa hipótese que Deus fala, ó, por isso ele deixou de me amar. Você fracassou, você errou, esquece, Deus não vai deixar de te amar por isso. Continua te amando. E ele não diz assim, olha, se você não for muito legal, você não me merece. Não tem nada sendo avaliado aqui, ó. Oferta, dízimo, sacrifício, frequência, desempenho, nada, nenhum tipo de sucesso. Ele falou assim, mas se eu perceber, se eu olhar no seu coração e medir o seu amor, e ver que você ama alguém, está aliançado comigo, contratado comigo, comprometido comigo, e você me colocou em segundo plano na sua vida, você vai me perder por falta de amor. Você não conseguiu me amar, mesmo sendo amado. E aí eu entendo que realmente esse cristianismo não é para o Cristo comercial, nem para o cristão comercial. Esse cristianismo não é para o Cristo propagado no mundo. Um Cristo que é facilmente vendido, aceito, porque ele cabe dentro de qualquer facção. Ele cabe dentro de qualquer ideologia. Ele cabe dentro de qualquer cilada, dentro de qualquer armadilha. Realmente, o nível desse cristianismo que Cristo está falando aqui é uma dificuldade para nós cristãos. Olhar para a minha vida e falar, eu sei o que é amar. Eu amo. Eu consigo amar. Eu amo. Tenho capacidade para amar. Fui amado. E agora Jesus quer saber se Ele é a pessoa que eu amo acima de qualquer coisa. Inclusive, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa e acima da minha própria vida. Porque se não for, você não é digno de mim. Jesus não diz assim, se você for muito pecador, você não me merece. Se você for muito fraco, você não me merece. Se você não fizer grande sacrifício, você não me merece. Não. O que Ele está avaliando aqui, ao selarmos com Ele uma aliança, é o nosso amor por Cristo. Não é desempenho ministerial. Não é atividade igrejeiras que as igrejas colocam sobre seus filhos. E dizendo, cumpra essa meta, pague essa oferta, duplique seu grupo, faça isso. E você atende a nossa expectativa a seu respeito. Nada disso. Está dizendo, eu quero saber o quanto você me ama. Isso é para um cristianismo de alto nível. Cristianismo puro, cristianismo sincero. E eu tenho que dizer, Jesus, realmente isto é uma dificuldade. Já vi duas dificuldades. Um Cristo que é uma contradição e um Cristo que avalia o meu amor por Ele. Mais uma, no próprio texto. Ele está avaliando o meu compromisso e a minha renúncia pessoal no processo da minha salvação. Ele falou, ó, quem não toma a sua própria cruz, quem não nega a si mesmo e vem após mim, não é digno de mim. Não tem simbolismo, não tem duas interpretações aqui, é isso mesmo que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, por que você não toma a sua cruz? Porque afinal, ela é a mais leve para você tomar. E vem após mim. Porque a sua cruz é sua, ela tem a ver com você, com as suas escolhas, com as suas decisões, com as suas atitudes, com o rumo que você tomou na vida até agora. Então, se a tua cruz está pesada, isso tem a ver com as suas escolhas. Se a tua cruz está difícil, tem a ver com as suas decisões. E se você pegar a cruz de alguém, ficará pior. Se você for querer levar a cruz de Cristo, só Ele pôde carregar a cruz dele. Ali tinha o pecado da humanidade. Então a cruz mais leve para alguém tomar é a sua própria, ela se encaixa, ela tem o seu DNA, ela tem o seu perfil de alma, ela tem o seu psique, ela tem a sua espiritualidade, ela tem a sua racionalidade, tem a ver com os seus gostos, com as suas decisões, com as suas escolhas, com a sua vida, tudo com você. Falou, então por que você não pega essas coisas que são suas mesmas? Encare elas. Fala, não, isso aqui é meu mesmo, ninguém tem que carregar isso aqui não, tem a ver comigo.
Não é papai, mamãe, não é pastor, não é Jesus, não é ninguém. Isso aqui é meu. O que Deus tinha que fazer por mim, Ele fez em Cristo. Agora Ele está dizendo, por que você não renuncia? Por que você não faz alguma coisa para salvar-se? Porque Deus está fazendo tudo que Ele tem que fazer para salvar-te. Então, se Deus está fazendo tudo que Ele tem que fazer para me salvar, Ele está dizendo, por que você não se ajuda? Por que você não faz sua parte? Você não acredita que eu posso te salvar? Acredito. Ele fala, então segue-me. Você não crê que eu estou te salvando? Creio. Ele falou, então toma a tua cruz e vem, se desembaraça. Se desprenda. Se desenrole. Ele está dizendo, eu não vou fazer aquilo que você tem que fazer. Se você assumiu o compromisso que não deveria, rompa. Se você se enredou, se desenrede. Se você se embaraçou, se desembarace. Se você se distanciou, volte. Porque se você não fizer o que você pode fazer, se você não renunciar coisas pessoais, você não é digno de mim. Jesus está dizendo em outras palavras assim, você tem ideia, não tem, do que eu renunciei para te salvar, não tem? Você tem ideia de onde eu saí, o quanto eu andei, o que eu deixei, o que eu abri mão, o que eu renunciei. Eu poderia te substituir num estalar de dedos, dizer, olha, faço alguém melhor do que você, mas por amor a você, eu vou aí na terra, vou passar pelo ventre de Maria, vou renunciar à minha glória de Deus, vou ficar 33 anos aí na terra, vou viver uma vida humana, vou aceitar todo tipo de afronta e rejeição, e por você eu vou até o fim. Eu vou até a morte, morte de cruz. Estou fazendo isso para te buscar. Estou fazendo isso para te salvar. Você crê nisso? Creio. Então agora você tem que fazer as suas renúncias pessoais, porque isso é coisa pessoal. Morrer por mim na cruz eu não poderia, mas tomar decisões pessoais por Cristo, eu posso. Porque se você não fizer isso, se você não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim, então você não é digno de mim. Você fica inapto para o reino dos céus. Não, mas eu consigo servir a Cristo sem isso. Não é o Cristo de Deus. Quem está falando aqui é o Cristo de Deus. Não é um paralelo, não é um Cristo comercial, não é um Cristo inventado, não é um Cristo que é o anticristo. Já pensou a decepção dos cristãos que um dia descobrirem que o seu Cristo, na verdade, era o anticristo? Como profetizou João em suas cartas, que antecede o Apocalipse, dizendo, olha, tem muita gente seguindo o anticristo, porque ele parece Cristo, porque ele se apresenta como Cristo. Mas o seu plano, a sua ideologia, a sua proposta, pode ser claramente desmascarado pela palavra. Ele falou, e existe muitos anticristos, que são os cristos falsos procurando a glória de Cristo. Então, queridos, por que não renunciar se é algo pessoal para a minha própria salvação? Por que não crer? Por que não praticar? Por que não obedecer? Por que não ir? Ele está me chamando para segui-lo. Ele está falando, estou te salvando, segue-me. E aí você vai me dizer pela terceira vez, assim o Senhor complica o nosso cristianismo. Porque eu achei que Jesus faria tudo sozinho. Na última hora, mesmo que você estiver desviado, você fala, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, porque agora não dá mais, eu não tenho mais nem um minuto de vida, eu vou morrer, então eu não quero morrer sem ser salvo. E aí Jesus é enganado, né? Porque você faz uma oraçãozinha abracadabra, mágica, na última hora, e você negou ele a sua vida inteira, e na última hora você o aceita como o ladrão da cruz. Isso não é verdade, isso é um engano do anticristo. O ladrão da cruz não conheceu o Cristo antes. O ladrão da cruz conheceu o Cristo pendurado numa cruz como ele, mas ele foi observando, sem ninguém falar para ele, que não é daquele jeito que morre um criminoso, sem abrir a sua boca, oferecendo perdão, preocupado com o coração do Pai. O ladrão da cruz ouviu a maior mensagem do mundo, ele ouviu as frases de Jesus na cruz, e ele chegou à seguinte conclusão, esse homem não tinha que estar aqui, ele é rei, ele é Deus. Por que vocês estão fazendo isso com ele? O que vocês estão fazendo comigo eu até entendo. Eu mereço isso mesmo, mas ele não. Ele não deveria estar aqui, ele está aqui por alguém. E aí Jesus disse para ele, hoje mesmo você vai conhecer o meu reino. São dificuldades da vida cristã. A primeira dificuldade
Jesus é uma contradição. A segunda dificuldade, ele avalia o nosso amor por ele. Então, se você não me amar muito, fica tranquilo. Você não está sendo avaliado por isso, ainda que nós devemos amar uns aos outros. Mas ele está dizendo assim, se você amar alguém mais do que a mim, eu não posso gostar mais de ninguém, nem da igreja do que dele, nem de mim mesmo. Ele está dizendo, eu estou avaliando o seu amor por mim. Então, queridos, pense nisso. Fale, eu amo Jesus de verdade. Porque eu sei quando eu amo e quando eu não amo. Eu sei o que eu faço com quem eu amo, o que eu faço com quem eu não amo. Quem eu não amo, eu esqueço. Quem eu não amo, eu não gasto tempo. Quem eu não amo, eu não me preocupo muito. Mas quando você ama, você sabe como é que você se comporta. E aí você pode avaliar o seu amor por Cristo. Não é o medo, é o amor. Isso é muito profundo. A terceira dificuldade é que ele está avaliando a minha vontade de ser salvo. Eu não sou alguém que fala assim, não, Jesus já me salvou e agora eu vou viver a vida. Não, eu quero ver o quanto você quer ser salvo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem comigo. Estou te salvando. Você não vai fazer nada por você? Você não quer ser salvo? Você não vai renunciar a nada? Terceira dificuldade. E a quarta, que é a última de hoje, ele diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Talvez essa seja uma dificuldade mais forte que as outras três. Ele está dizendo assim, olha, sua vida, suas escolhas e seu destino está sendo avaliado. Ele diz, você achou a sua vida? Então você acabou de perdê-la. Como que é isso? O que é achar a sua vida? A pessoa que descobre que ele está vivo, que é gostoso viver e que ele pode viver, ele descobriu a vida. E ele quer viver e diga, Deus me deixa viver. Deus diz, então você quer viver, você descobriu a vida, quer viver, não precisa de mim para viver. Você acabou de perder a sua vida para sempre. É questão de tempo para você entender isso e viver isso. Meu Deus, isso é muito difícil mesmo. Por quê? Porque isso é uma repetição da queda lá do Éden. Quem é que te falou que você tem vida? Que você pode viver? Não foi Deus. Lembra quando Adão falou para Deus? Deus falou, Adão, onde você está? Ele falou, não, eu estou nu. E eu ouvi a tua voz, eu fiquei com medo, eu me escondi. Ele falou, quem é que te falou que você está nu? Você comeu da árvore que abre a mente e você conhece o bem e o mal? Eva me deu e eu comi. A pergunta de Deus, quem foi que te falou que você está nu? Você não tinha que saber que você está nu. Você foi criado inocente. Naturalmente você nunca saberia disso. Você está vestido de inocência. Então você não vai ter medo, você não vai ter vergonha, você não vai se esconder. Isso daí não é para você. Quem foi que te falou como você está para você ter medo, sentir vergonha e se esconder? A mesma pergunta Jesus está dizendo assim, olha, quem foi que te falou que você está vivo? Você achou a vida? Então você acabou de perdê-la, porque não existe vida sem Deus. Para você descobrir que você está vivo, você tem que ter comunhão com Deus, porque sem Deus ninguém vive, tudo morre, e morre para sempre. E quando alguém diz para Deus, achei a vida, vou viver, ele falou assim, esse já era. Rompeu com a vida na sua origem. Morrer é questão de tempo e entrar na eternidade na morte é questão de tempo. Quem é que te falou que você está vivo? Jesus falando do mesmo assunto, registrado por Lucas em 24, ele falou assim, o que é que você está fazendo com a tua vida para valer a pena viver? Ele falou, ainda que você ganhe, não acredito que alguém vai conseguir isso. Ele falou, ainda que você ganhe o mundo inteiro. Até hoje ninguém conseguiu. Mas se você ganhar o mundo inteiro e se perder, o que adiantou para você? Nada. Você morreu? Foi para a morte? Está separado de Deus, está longe da vida, está na condenação, nas trevas, na escuridão, no choro, no pranto, no ranger de dentes. Então o que você está fazendo com a sua vida? Quem achou a sua vida, você não teria que achar.
Mas o mundo está repleto de gente, cabeça de gente inteligente, que eles descobriram a vida, que a vida é deles e eles vão viver, e não tem nada que Deus possa fazer para eles entenderem que eles estão mortos. E Jesus está dizendo, você não tem que fazer nada para a sua vida e nem achar que você está vivo se você não estiver em Deus. Porque ainda que você conquiste o mundo todo, se você se perder, acabou sua vida. Tudo acabou para você. Falando do mesmo assunto, em Lucas 17:32, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela quis preservar a sua vida e perdeu. E que ela tinha que olhar para trás. Deus falou para ela, olha, está caindo fogo do céu sobre a cidade que você mora e não vai escapar ninguém. Escapa vocês por vossa vida. Não olhe para trás. O que uma olhada para trás vai resolver? Mas eu não sei o que ela tinha lá. Não sei qual era o compromisso próximo, ou apego, ou afinidade, ou encantamento, ou coração. Mas ela olhou e Jesus falou assim, então lembre-se da mulher de Ló. Por que não desistir de uma vida que está naufragando a cada dia? Jesus está dizendo assim, olha, a vida humana é como uma nau que já está destinada ao naufrágio. Como o Titanic, que o comandante falou assim, olha, vai afundar, é questão de horas. Então Deus olhou para a minha vida e para a sua vida e falou assim, olha, a vida humana naufragou. Aí alguém descobre a sua vida, ele acha a sua vida e fala, não, eu vou viver. Está dizendo, não vai viver, está afundando, vai morrer. Então você que achou a sua vida acabou de perder. Mas você que entende que a sua vida realmente naufragou, fala, a prova disso eu posso constatar todos os dias. Todo mundo que nasce, nasce para a morte. Todo mundo que vive, vive para a morte. Todo mundo está morrendo o tempo todo. E é isso mesmo, a minha vida se perdeu em Adão. Quem tiver esse entendimento, acabou de salvá-la. Quem tiver esse entendimento, falar, a minha vida naufragou, eu tenho que correr para Deus e salvá-la em Jesus. Quando você entender que a sua vida se perdeu, e, portanto, você não tem como salvá-la, o que você tem que fazer é render-se enquanto pode e se tornar um cristão, vivê-la para Cristo, porque ela se perdeu mesmo. Ah, Deus, a minha vida já era, então agora, já que o Senhor está querendo me devolver, eu quero vivê-la para o Senhor novamente. Enquanto você pode, você se rende, e ele falou, você que perdeu a sua vida, entende que ela já era, já abriu mão dela e já quer começar a viver a outra. A minha vida de Adão já morreu, então eu já abri mão dela, a vida do mundo, a vida que o mundo me propõe, ela faliu e eu já antecipei essa falência, já dei ela como perdida e já comecei a viver a outra em Cristo que vai para a eternidade. Ele diz, aí você acabou de salvar a sua vida em Cristo Jesus. Isso é uma dificuldade para o nosso cristianismo. Porém, é uma dificuldade que nós temos que vencê-la por Cristo na nossa vida. Então, render-se enquanto pode. Venha ser um cristão. Venha ser um Cristo multiplicado. Quando alguém tenta imitar a Deus por obrigação, quando a imitação de uma coisa boa ela é imposta, ela é obrigada, a pessoa faz não por amor, ela acaba multiplicando suas obrigações, é uma coisa religiosa. Mas quando você imita Cristo por amor, por uma decisão pessoal, porque você abre mão da vida falida para viver uma vida nova, aí você não multiplica as obrigações, você multiplica a personalidade de Cristo. Você passa a ser um cristão. Você multiplica a pessoa. E aí Jesus é multiplicado em cada um de nós. Nós vamos renovar uma aliança hoje, que nós estamos fazendo com o nosso Salvador, e que Ele só faz ela com salvos. E nesta aliança, Ele está olhando os termos dela, e está avaliando o nosso amor, Ele está avaliando a nossa renúncia, Ele está avaliando o nosso compromisso com Cristo, que é contradição, Ele está avaliando a nossa vida, que inclui escolhas, destino. Tudo isso está sendo avaliado. E se tudo isso para você estiver valendo, vigente, você come do pão e bebe do cálice e fala, Deus, é isso mesmo que eu quero renovar nesta noite. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.